Segunda Reis, capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Segunda Reis, capítulo 4. Para ganharmos tempo, vamos fazendo menção somente do versículo 2. Aleluia. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 2. Amém, igreja? Eliseu lhe disse: que queres que eu te faça? Declara-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Peço que toda a igreja repita comigo, na parte C do versículo aí, onde ela diz, senão uma botija de azeite. Vamos lá? Senão uma botija de azeite. De novo, senão uma botija de azeite. Pode fechar vossas Bíblias, tomar o vosso assento, fique na dispensação do Espírito Santo. Não quero eu aqui ser emocionalista, longe de mim. Agradeço a Deus por todas as pessoas que têm tomado esse púlpito e Deus tem usado poderosamente. Estou contente de ver os jovens sendo usados na pregação. Temos aqui bons pregadores, bons ensinadores. Graças a Deus, nós podemos nos alegrar no nosso Deus, porque nós temos uma igreja onde nós temos pessoas, obreiros, pastores, que têm compromisso com a verdade do Senhor. Tem sido profeta na nossa vida. Uma das coisas que me trouxe a essa congregação, sabe o que foi? Sabe o que foi? Eu passava várias vezes procurando uma igreja para congregar. É porque eu passava aqui e eu via o barulho do vento do Espírito Santo bradando sobre a palavra do Senhor. Eu ouvia quando o pastor Jairo ministrava a palavra com muita unção, com muita revelação da parte de Deus. E o fogo de Deus me trouxe a este lugar. Como é gostoso você estar no meio de um povo que ainda anseia pelo azeite de Deus. Pelo povo que ainda gosta do mover do Espírito Santo. Oh, aleluia! Isso cativou meu coração. Não olhando para o tamanho da congregação, ou que pessoas estavam no ato, se as pessoas são humildes ou não, o tamanho da congregação, mas a presença do Espírito Santo agindo fortemente sobre a palavra pregada e sobre a vida dos obreiros. Olha para o teu irmão e fala assim: valorize o azeite. Pergunta para ele agora: tem azeite aí? Vamos ver no decorrer da pregação. Fala para o teu irmão que está do teu lado: olha, me deixe livre para adorar. Fala para ele, fala para ele. Fala para ele: me deixe livre para adorar. Se eu chorar, deixa eu chorar. Se eu ouvir, deixa eu ouvir. Mas eu quero tocar o céu aqui nessa noite. E ninguém pode me impedir. Aleluia. Oh, da macambra e da palavra soberana. Estamos diante de uma passagem bíblica onde conta-se uma história de uma família. Uma família onde o homem, o marido dessa mulher, a história de uma viúva, mãe de 2 filhos. Seu marido, diz alguns historiadores, e para que nós possamos entender, Flávio José foi um historiador conceituado, aonde ele relata a história dos hebreus. Ele vai nos dar nome a esse marido, ao marido dessa viúva, dessa mulher, para que nós possamos entender o porquê que essa mulher chegou numa situação difícil, o porquê que ela vai de encontro ao homem de Deus, o porquê que ela reivindica algo. Para isso, precisamos conhecer um pouco da história do seu marido. Quem era seu marido? Flávio Josefo, ele nos relata na sua biografia
historiador judeu que este homem, ele tinha nome, e ele dá o nome de Obadias, que está relatado em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 3 ao versículo 4. Obadias era um homem temente a Deus. Obadias, homem de Deus, temente a Deus, servo do Senhor, obreiro de valor. Quando Jezabel, ela intenta e mata muitos dos profetas de Deus, em 1 Reis capítulo 17, no capítulo 18, a perseguição contra profetas, Obadias, que tinha um cargo de mordomo do rei Acabe, ele põe no coração, e Deus põe no coração de Obadias, o desejo de proteger 100 daqueles profetas. Deus coloca, e o próprio Deus eleva Obadias a um cargo, já sabendo da perseguição de Jezabel. E esse homem chamado Obadias, que é marido dessa mulher, homem de situação financeira excelente, porque era mordomo do rei, mas ele então, ele procura credores, e ele vê a necessidade de se proteger profetas de Jezabel. Ou seja, ele pega o seu dinheiro e ele investe na obra de Deus. Ele investe na vida de profetas, ou seja, ele pega 100 dos profetas para fugirem de Jezabel e se esconder. E ele investe esse dinheiro e eles vão morar dentro de cavernas. Ou seja, ele divide 100 em dois, 50 para um lado, 50 para o outro. Eles vão viver dentro de cavernas. E ele pega o dinheiro e ele vai comprar pão e água para manter os profetas de Deus, para manter esses profetas vivos. Então, o que levou à pobreza de Obadias, marido dessa viúva, como relata Flávio Josefo, foi essa intenção do coração deste homem, homem temente a Deus, homem que colocou o teu dinheiro na obra, homem que fez o melhor para o Senhor Deus. Ele disse: eu vou investir nesses profetas, eu vou colocar todas as minhas condições do reino de Deus. Nós sabemos que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Era isso que ele estava fazendo. E devido essa deixa, devido essa atitude do coração deste homem Obadias, que era marido dessa mulher, como diz Flávio Josefo, segundo Flávio Josefo, ela então chega a essa situação agora de pobreza, porque este homem muito bom, ele veio a morrer. A Bíblia não relata a morte, não sei qual foi a causa da morte, mas quando ele vem à morte, e diz também a cultura judaica na Palestina, um dos fatores que levam famílias à pobreza, um dos fatores, porque são vários fatores que podem levar uma família à pobreza, é a perda do chefe da casa. Quando se perde o chefe da casa, a mulher se torna viúva, mãe de 2 filhos, creio eu, porque nós vamos ver no texto, e também Flávio José, ele relata que ela procurou vários meios para restituir credores, mas ela não conseguia, por nenhum meio, como restituir aquelas pessoas com quem o marido ficou devendo. A conta não foi ela que fez, quem fez foi o marido. E agora o marido morreu, o marido está morto. Você está entendendo como ela chegou nessa situação? É uma causa justa, sim ou não? Ela reivindicar. Se vocês lerem o texto em casa, vocês vão ver que ela está reivindicando. Ela vai diante do profeta por uma causa justa. E Obadias, ele, depois de ter colocado todo o teu dinheiro, trouxe a pobreza porque ele veio a morrer. E ela ficou sem marido. O marido colocou todo o dinheiro na obra. E agora então vieram quem? Os credores. Aquelas pessoas que emprestaram dinheiro para que ele pudesse cuidar de 100 profetas, dentro de cavernas, mantidos a pão e água. Aleluia. A situação dessa mulher, viúva, mãe de 2 filhos, marido morto. O marido investiu na obra de Deus,
e agora estava pobre, estava numa situação e sendo ridicularizada, até mesmo pelos seus, pela sua vizinhança, estava pobre. E toda pessoa que chega numa situação de pobreza, sendo cobrada no portão, às vezes eu sei, porque a gente convive aí, não é fácil. Não é fácil você ser mulher de obreiro, não é fácil você ser mulher de homem de Deus, e depois Deus permite e fica no silêncio contigo, e você tem que enfrentar credor no portão, falando: olha aí o credor. Eu fico imaginando a situação dessa mulher. O primeiro ponto dessa mensagem, a gente começa com uma dramatização da situação, aonde ela também não tinha nada em casa. O primeiro problema: viúva, mãe de 2 filhos, creio eu que os filhos delas eram pequenos, não podiam dar conta do recado ainda. Segundo problema: marido investiu tudo, ficou devendo. Terceiro problema: não tinha nada em casa, não tinha nada, porque ele faz uma pergunta para ela, e ela não tinha nada em casa. Quarto problema: a lei mosaica dava direito ao credor de escravizar aquelas pessoas que não pagassem suas contas. Está lá em Deuteronômio capítulo 15, Levítico capítulo 25, do 39 ao 41. Preste bem atenção. A lei mosaica dava direito aos credores de escravizar ou de levar escravos aqueles que não pagavam suas dívidas. Aí você fala: meu Deus, mas pregador, então quer dizer que Deus estipulou uma lei, ficou-se contra essa mulher? Não, a lei estava correta, a lei estava escrita, porém Deus, ele esperava o bom senso dos israelitas da época. Está escrito, é lei, tem que pagar, tem, mas aqueles que foram cobrar ela deveriam pensar o seguinte: opa, ela está viúva, os filhos estão pequenos, ela procurou vários recursos para nos pagar e não tem como, mas está na lei. Ou seja, eles foram implacáveis com ela. Eles pegaram a lei e trouxeram até diante dela: vamos te levar escrava, você e os seus 2 filhos. Mas a lei também dizia, e o objetivo da lei de Deus da época tinha como objetivo de abençoar os pobres, as viúvas e os órfãos, estrangeiros. Esse era o objetivo da lei de Deus. Deus tinha um cuidado com os pobres. Se vocês forem ler Deuteronômio capítulo 15, fala-se da restituição. Depois de 6 anos, ano do jubileu, tinha que ser restituído para que se acabasse, ou seja, para que não agisse tanta desigualdade social. O cuidado de Deus era tão grande, ou seja, Deus já tinha deixado o cuidado dele para essa família. Basta com que aqueles que estivessem nas autoridades, ou seja, aqueles que estivessem em cargos de autoridade, reconhecessem a lei de Deus, temessem a lei de Deus e obedecessem a lei de Deus e fosse compreensivo com aquelas pessoas. Mas eles então deixaram de ser carentes, eles deixaram a generosidade de lado. Israel deixou de lado a generosidade. Aquilo que era para ser feito, que Deus tinha deixado para que fosse feito, eles não estavam fazendo, eles estavam oprimindo agora. Vamos oprimir quem deve, vamos levar escravo, mas a lei diz: mas use de bom senso. Os filhos ainda estão pequenos, ela já procurou vários meios, use de bom senso. Não, a lei diz: vamos cumprir a lei, para que os irmãos entendam essa situação. E diante dessa situação a qual ela se encontra, mulher viúva, marido morto, obreiro, homem de Deus, investiu na obra, agora está só, não tinha nada em casa, olhava para a lei dizia: escraviza. Meu Deus, será que quantas vezes essa mulher passou ataques de Satanás na sua mente? Quantas vezes Satanás veio até ela: olha aí o que a lei do teu Deus diz, olha aí o que a lei te coloca, olha aí o credor na tua porta. Porque será que é só eu no século 21 que sofro ataques psicológicos na minha mente? Será que ela também não? Será que também ela não sofreu ataques? Porque eu conheço o adversário da minha vida e da tua vida. Ele é covarde, ele te pega no momento de dificuldade, ele vem no momento que você está passando lutas terríveis, dificuldade, onde você está fraco na oração,
Aonde Ele não te pega quando você está forte, cheio do Espírito Santo, pregando para todo lado, pregando sempre para lá e para cá, não. Ele vem porque Ele é covarde. Ele pega naquele momento de escassez, tempos difíceis, dias difíceis. É ali que Ele vai vir. Ele vai vir para te afrontar, Ele vai vir para te dizer: cadê o teu Deus? Olha o credor no teu portão, cadê Ele? Cadê o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Ele vai chegar para te afrontar, Ele vai chegar para te humilhar, para te colocar um cansaço tão grande, para você chegar num culto como esse e você não conseguir abrir a tua boca para dar um glória a Deus, dizer: Senhor, louvado seja o teu nome. Ainda que o inimigo está tentando, mas eu peço, repreende esse cansaço no meu corpo. Eu vou abrir a minha boca, eu vou dar glória ao teu nome, eu vou me dizer o teu nome, porque eu sei em quem eu tenho crido. Você pode glorificar o nome de Deus. Eu quero ouvir o barulho de glória a Deus nessa igreja. Oh, na bacana, na xara bacana, chama na pessoa, na minha marcha, na minha bacana, na pessoa, na minha marcha, mexe, na minha bacana. E diante dessa situação, diante desse caos que essa família se encontra por causa de todo o dar do marido, eu vejo que o Estado, pelo que eu meditei, parece que Jorão, ele é o rei de Israel, e Jeorão, o rei de Judá. Nesse momento, cadê o Estado? Cadê o rei? Cadê o cumprimento da lei em benefício das viúvas, dos órfãos? Mas Deus já tinha instituído o escape, mas eles não estavam cumprindo aquilo que estava escrito na lei. Então quer dizer que todos estão virados para essa família, ao contrário a ela, credor no portão. Quando todos estão dizendo para ela não, quando a situação diz para ela não, quando Satanás está do lado dizendo não, você não pode continuar sendo fiel, não, você tem 2 filhos, vai ser levado escravo agora. Quando Satanás está falando para ela num canto, quando o Estado esqueceu dela, eu quero abrir um parênteses aqui e te dizer: você e eu entramos no ano de 2015, impactados por essa eleição que teve aí. Eu e você estamos esperando na Dilma Rousseff, o que ela vai fazer para melhorar o nosso país. Mas como o Estado e a Dilma não puderam te dizer sim, eu quero te falar: sai desse medo, tira essa atitude, abre os teus olhos da fé. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Eu não vi o mal que eu vejo, eu não vi o dinheiro que eu toco, mas eu ando acreditando na palavra que está escrito, e a palavra é: eu serei mais que vencedor, eu serei mais que vencedor. Quem me guarda, quem me governa, quem me rege é Deus. Aleluia. Eu confesso a ti, o irmão Francisco está debaixo de luta, está debaixo de tempestade, está debaixo de guerra. E quando olha para a Dilma Rousseff, ela não sabe o que faz. A revista Veja não sabe o que escreve dela. Mas quando eu olho para Jesus, o autor e consumador da minha fé, Jesus está dizendo: caminha mais um pouco, caminha mais um pouco, caminha mais um pouco, caminha, vem, pode vir. Oh, na canara, baixara, bacandaraia, charamana, soura, barandarai, vida na suga, candaramana, soura, regai, abaixo, abaixo, namanai, rabacandarai. Quando tudo está dizendo para ela não, quando tudo está dizendo não vai acontecer, aleluia, quando tudo diz que não, eu vejo agora, irmãos, eu vejo um Deus que agora nesse momento, Deus que estava desde Gênesis Apocalipse, a Bíblia nos revela um projeto santo de Deus para salvar o homem na terra. Quando Deus ele vê que o pecado entrou, Deus então elabora um projeto imediatamente em Gênesis capítulo 3 versículo 15, aonde ele diz, aleluia, que aquele que virá esmagará a cabeça da serpente. Deus está num projeto para salvar a humanidade. Nos 66 livros da Bíblia, ao qual Deus relata, ao qual Deus levanta profeta, Deus levanta reis, sacerdotes, aleluia. Deus fala assim: para tudo! Eu vejo o Messias sendo profetizado através dos profetas. Eu vejo o Messias sendo revelado
no profeta messiânico que é Isaías. Eu vejo a palavra escrita, mas Deus, ele olha, ele fala assim: eu sou Deus que trabalha com nações, eu sou Deus onisciente, onipotente, eu sou onipresente, e por causa de eu ser onipresente, agora eu paro com o projeto todo, deixa que as coisas vão acontecer. A magnificência do Todo-Poderoso, ele diz: para tudo. Existe uma viúva na terra, existe a mulher de um obreiro, existe a mulher de um homem intendente, existe a mulher de um homem que se dedicou à minha obra, existe a mulher daquele que foi fiel comigo, e eu não desprezarei um coração fiel e contrito. Para tudo. Ele vem sobre a pessoa de Eliseu e ele diz assim: ah, Eliseu, existe alguém gritando na terra. Você pode glorificar o nome dele aqui nessa noite. Deus para tudo, Deus para tudo. E lá no Salmo 68, versículo 5 está escrito: aleluia, Pai de órfãos e juiz das viúvas é o Senhor, aleluia. Ele fala assim: opa, lá no Salmo 68, pelo meu Espírito Santo está escrito que eu sou pai de órfão e juiz da viúva. Existe credor, existe aqueles que não estão obedecendo a minha lei, o Estado não está voltado a ela, mas eu, o Deus que criou ela, criou o marido dela, o Deus que tem ela na palma da minha mão, eu vou descer lá para abençoar da vitória. Eu vou descer lá no Salmo 34, versículo 6 também está registrado: e clamou este pobre, e o Senhor o livrou de todas as suas angústias. Hebreus capítulo 3, versículo 8. Oh, glória por causa de Hebreus. Jesus é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Ele é o Deus de ontem, ele é o Deus de hoje, e ele é o Deus de eternamente. Ele não muda, ele não muda, ele não muda. Segunda Crônicas capítulo 20, e o versículo 20 na parte C está escrito: quando Deus levanta o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu está junto dessa mulher, aleluia, eu tenho que mencionar 2 Crônicas capítulo 20, no versículo 20, na parte C desse versículo está escrito: quando o rei Josafá, ele, homem de Deus, ele relata a primeira instrução dada. Ele diz assim: crê no Senhor e estareis seguros, crede também nos teus profetas e prosperareis. Aleluia. O profeta, o homem de Deus, estava diante daquela mulher, mas Josafá já tinha falado: crede no Senhor teu Deus e crede nos profetas e prosperareis. Ela começaria a prosperar, a vida dela seria transformada, a vida dela seria diferente, a situação financeira dela seria diferente. Ah, irmão, eu quero te dizer: o Deus que eu e você viemos adorar aqui nessa noite, ele não fica te devendo nada. Ele é o Deus da fatura, ele é o Deus da diferença, ele é o Deus da prosperidade, ele é o Deus da vitória. Acredite você ou não, se você acreditar, ele é fiel. Se você não acreditar, ele continua sendo fiel. Eita glória! Cadê o barulho de glória? Cadê? Levante a tua mão assim, levante a tua mão direita e fala: Senhor, tu estás cuidando de mim no ano de 2015. Aleluia, cadê o barulho de glória? Cadê o barulho? Cadê a tua coração? Você disse que tem azeite aí, irmão? Tem azeite aí, irmão? Tem! Cadê? Aleluia! Samuel, capítulo 9, no versículo 6, diz assim: que o moço de Saul diz assim: olha, Saul, aqui nessa cidade tem um homem de Deus, e tudo que ele fala é infalível. Ou seja, os profetas daquela época eram profetas respeitados. Satanás tem agido no século 21, tentando depreciar os homens de Deus, tentando depreciar os ungidos de Deus. Nós estamos vivendo no século 21 momentos de grandes escândalos, mas eu quero te dizer, eu quero que você olhe para o teu irmão e diz assim: olha, Elias não era o único vencedor do Senhor, não. Ainda existia um remanescente, ainda existia um remanescente escondido, fiel a Deus para glorificar o nome
Existiam 50 numa caverna e 50 na outra, para continuar mencionando a palavra de Deus com veracidade e verdade. Olha para o teu irmão do teu lado, fala para ele: eu acredito que amanhã você vai ser um desses. Eu acredito que amanhã você vai ser um desses. Eu acredito. Nesse momento, aonde Deus agora se volta a ela, Deus agora manda o profeta está diante dela. O profeta Eliseu representava a voz de Deus para aquela mulher. Agora ela já não está mais sozinha, ela está diante do homem de Deus. Ela está diante do próprio Deus sobre a vida daquele homem, porque esse profeta Eliseu, ele recebeu porção dobrada do Espírito Santo. Somente por causa da porção dobrada é porque ele estava ali. Aleluia. Tudo que nos leva, tudo que nos guia é por causa da direção e da autoridade do Espírito de Deus. Nós vamos ver isso ainda nessa noite. Nesse momento, ele começa os questionamentos dessa mulher. Ele começa a fazer perguntas a ela. E ele diz assim: o que posso fazer por você? A situação era tão difícil que quando ela veio clamar a ele, rogar a ele, ela veio reivindicar a ele uma situação melhor. E quantas vezes você chega na casa do Senhor e você entra com o coração tão frio e gelado que você não consegue nem reivindicar aquilo que você está precisando. Você veio passar 2 horas aqui, 2 horas e meia, e eu e você não conseguimos reivindicar uma causa que estamos precisando. Mas passamos o dia inteiro reivindicando para quem não pode resolver. Pegando o telefone, tocando, ligando para pessoas que estão pior que você. Como arauto de Deus, como porta-voz de Deus nessa noite, a palavra ela corta aqui, corta aí. Porque no momento que o pregador prega, o Espírito está tratando. O Espírito está tratando. Mas por que o Espírito está tratando, irmão Maico? Porque é da vitória. Por que é da vitória? Para o Espírito está tratando, por que é da vitória? É porque ele quer da vitória. O Espírito está tratando, ele quer da vitória. E ele diz: o que posso fazer por você? A situação dela era difícil. O que posso eu fazer por você, mulher? E ela chega, a Bíblia diz que ela chega clamando, ela chega gritando o profeta, mas ela vai na pessoa certa, porque aquele homem estava cheio do Espírito Santo. E ele faz a segunda pergunta para ela: o que tens em casa? Ele queria saber da casa. Primeira pergunta: o que é? O que posso fazer por você? Sua situação está feia. E a segunda pergunta: o que é que tens em casa? Tua serva, ela respondeu, tua serva, profeta, não tem nada em casa. Nada em casa. Nesse momento que ele faz a pergunta da casa dela, quantos concordam comigo que no interpretar do texto nós podemos deduzir que ele estava querendo saber como estava a casa dela? Sim ou não? Como está a tua casa? Quando ela diz assim: a tua serva não tem nada em casa. Nesse momento, creio eu que Eliseu ele fica preocupado, apreensivo dessa resposta. Ele fica um pouco com medo da situação, eu creio. E ele diz: nada. O profeta está preocupado com a casa dessa mulher, aonde ela diz, uma judia, uma israelita, diz que não tem nada. Uma judia não tem nada.
devido às lutas e devido aos problemas que ela estava enfrentando, era tanta dificuldade, ela disse: eu não tenho nada em casa. Mas ela disse uma palavra antes: a tua serva. Ela continuava serva. Aleluia. Mesmo ela dizendo: eu não tenho nada, mas antes ela disse: a tua serva. Ela não deixou. Ela não deixou de acreditar no ministério profético. Ela não deixou de acreditar no ministério profético. Irmão, faz um ano que Deus cerrou o céu para mim. Faz um mês que Deus cerrou o céu. Faz um ano que Deus está com o céu cerrado. Uma hora Deus vai abrir. Mas continua acreditando no ministério profético da igreja. Continua vindo para os cultos. Continua acreditando nos homens de Deus que estão no microfone. Continua acreditando no profeta que é o teu pastor, ao qual Deus levantou, o anjo da igreja, ungido, separado. Continua acreditando. Quando os obreiros, presbíteros, diáconos dão a palavra, eu continuo sendo tua serva. Você pode adorar ele nessa noite, glorifica o nome dele. Dá um fogo pro pregador tomar uma água, aleluia. Diante dessa situação, ela tinha dito: eu ainda sou crente. Ainda que lá na minha casa não tem nada, o marido está morto, o Estado está contra mim, até a lei falou que eu tenho que ser escrava. Mas eu continuo sendo serva. Eu continuo acreditando no ministério profético, aleluia. Nesse momento, quando ela disse assim que não tinha nada, há uma passagem na Bíblia que diz assim: quando ela diz que não tem nada, faça-se uma vírgula. E ela diz assim: serão. Aleluia. Aí o profeta começou a se alegrar. Aí o profeta falou: oh meu Deus, aleluia. Senão uma botija de azeite. Quando ela disse assim: olha, como está a tua casa? Ela disse: não tem nada na minha casa, senão uma botija de azeite. Azeite significa o óleo da oliveira. Só para nós entendermos. Usado para diversos fins. Na região do Oriente, na Palestina. Servia como preparação de alimentos. Servia também, era usado como para tomar esse banho de óleos, para se refrescar. Tratamento de doença, era importante o azeite até mesmo para tratamento de doença. Também era usado como combustível para lâmpadas. E também o óleo possuía propriedades regenerativas, ou seja, era um ingrediente importantíssimo, o azeite. E outra, historiadores dizem também que o azeite, a maioria das casas dos israelitas se encontrava o azeite. Se você for ver quando Elias, ele foi fazer um milagre, do capítulo 17, na casa daquela mulher, ela tinha farinha e ela tinha o quê? Qual que era o outro ingrediente? Azeite. Os historiadores dizem assim que o azeite, ele era encontrado com muita facilidade na casa de um israelita, porque ele era usado para todos os fins. A maioria dos fins se precisava do óleo, do azeite. Ou seja, sem azeite não pode ficar. Mas por que ela, sendo que o azeite era tão importante, por que quando o profeta perguntou para ela: o que é que tens em casa, ela não se lembrou do azeite? Porque era uma pequena botija de azeite. E essa botija de azeite, alguns teólogos dizem que ela era pequena demais. Era muito pequena. Uns não dizem. Por que ela não fez menção? Por causa de ser tão pouco. Alguns teólogos dizem assim que aquele azeite era usado para unção. E até mesmo para colocar, para ser como remédio. Então não tinha muito, era um vidrinho só. Era pouco. Se fosse para alimento, tinha um jarro grande. Sim, pastor? Mas como era uma botija de azeite, ela disse: senão uma botija de azeite, é o que eu tenho lá. Mas quando ela disse isso, o profeta se alegrou. Quando ela falou sobre o azeite, aquilo que não pode faltar, o profeta dentro dele, eu creio que a alegria na alma do profeta já saltou. Aleluia, aleluia. Essa mulher,
aparentemente diante de todas as dificuldades, de todos os problemas que ela enfrentou, devido às lutas, devido aos problemas, os ataques, toda a humilhação que ela passou, mas ela ainda está como todos os israelitas, não deixa faltar o azeite na casa dela, aleluia. Ela é como a vizinha israelita do lado, a da esquina. Se eu for lá e encontro um pouquinho de azeite, ela ainda, independente das lutas que ela passou, das dificuldades que ela tem enfrentado, pastor Bandeireiro, ela também estava mantendo uma botijinha de azeite lá. E quando ela ficou sabendo da botija de azeite, Eliseu, ele disse assim: pode ter um pinguinho só de azeite, mas aonde tem um pingo, eu sei, porque quando Elias, ele disse para ele, fez uma pergunta para Eliseu: o que queres que eu te faça? Eliseu falou assim: olha, sabe o que eu quero porção dobrada do Espírito, aleluia, o azeite para mim e para você. Eu e você que somos crentes pentecostais e acreditamos no mover do Espírito, está cheio de gente que não acredita no Espírito Santo mais, mas eu e você, como todos pentecostais que somos, nós ainda sabemos que o óleo, o azeite, representa o Espírito, a terceira pessoa da Trindade, e ele não pode faltar. Eita glória, aleluia! Fala pro teu irmão, fala assim: olha, como o azeite é importante para aquela judia, o Espírito Santo é importante para mim e para você. Fala para ela: o Espírito Santo é importante, não pode faltar. Você pode glorificar o nome do Senhor, aleluia. Comece a glorificar, levante a tua mão direita e fala: Senhor, bendito seja o teu nome, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O óleo representa, o azeite representa o Espírito Santo de Deus. Zacarias capítulo 4, no versículo 2 e no versículo 6, está escrito, diz que o óleo era usado na solenidade dos profetas. Isso diz que o Espírito Santo, ele é o nosso óleo. O óleo representa, é um dos símbolos do Espírito Santo. Assim como o azeite é importante para aquela judia, é importante para os israelitas. Eu quero também agora provar para você e para mim, né, que o Espírito Santo, ele ainda no século 21, esteja no século 22, esteja no século 23, eu creio que não vai chegar, mas se Deus permitir, ele ainda vai continuar sendo, ele vai ainda continuar sendo o azeite mais importante na casa de um crente. Quantas vezes você olhou para você e disse assim: olha, só estou com um pouquinho de azeite aqui hoje. A luta está tão grande na minha casa, no meu trabalho, só tem uma botija aqui, está pequenininha, meu mar. Quantas vezes o pregador vai pregar debaixo de luta e só tem um dedo de azeite, mas quando você chega, Deus fala assim: olha, eu sou um Deus que multipliquei da vida do azeite, eu vou multiplicar o céu aqui hoje, eu vou multiplicar o céu aqui hoje. Só que eu preciso que você chegue aqui disposto. Você pode dar glória a Deus, você pode dar glória a Deus. Assim como o azeite é importante para os israelitas, aleluia, o Espírito Santo, ele é importante para a igreja no século 21. O Espírito Santo é o ingrediente que não pode faltar. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, aleluia. Gênesis capítulo 1, no versículo, Gênesis capítulo 1, versículo 2 está escrito, diz que o Espírito Santo, ele pagava sobre a face das águas, aleluia, e dava vida da criação. Olha como o Espírito Santo não pode faltar. Através do Espírito, a vida da criação foi criada, através do atual do Espírito Santo. Gênesis capítulo 2, no versículo 7 está escrito, diz que o Espírito Santo é o autor da vida. Quando Deus criou Abraão e soprou o fôlego de vida, aleluia. 2 Samuel capítulo 23, no versículo 2, Atos capítulo 1, dos 16 ao 20 está escrito, o salmista compunham seus cânticos através do Espírito Santo. Oh, coisa tremenda, irmão. Você vai dando glória, aleluia. Neemias capítulo 9, versículo 20, era o Espírito Santo que instruía os israelitas no deserto, aleluia. Isso era através do Espírito Santo. Sabe por que todas as vezes você é guiado? É porque o Espírito Santo está te guiando. Mas como? Ele me guiou certinho para o milagre, é porque ele sabe aonde é a hora certa para acontecer um milagre na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor,
Aleluia, no versículo 20. Lucas capítulo 1, versículo 35. Jesus foi gerado e concebido pelo Espírito Santo. Meu Deus, irmão, você já imaginou? A segunda pessoa da Trindade, Jesus de Nazaré, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Aleluia. Quando o anjo apareceu para Maria, você não vai ser fecundada pelo homem, você vai ser fecundada pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nada pode acontecer. Sem o Espírito Santo nada pode se cumprir. Tudo é pelo Espírito Santo. Aleluia. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Aleluia. Jesus não dava um passo, irmão, se o Espírito Santo não conduzisse ele. Atos capítulo 10, versículo 38 está escrito: Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Você já imaginou Jesus ser ungido pelo Espírito Santo? Fala para o teu irmão: sem o Espírito Santo nada pode acontecer. Sem o Espírito Santo nada pode acontecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. E o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, aleluia, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista ao cego e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. O próprio Jesus Cristo, quando teve a oportunidade de dar uma saudação na sinagoga, aleluia, ele disse assim: é através dele, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar pobre, enviou-me a curar quebrantado de espírito e coração, aleluia, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista ao cego e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Atos capítulo 1, versículo 8. É pelo poder do Espírito, mas recebereis do Dínamis o poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui eu chego à conclusão que sem a presença do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo não pode faltar na minha casa, a botija de azeite não pode faltar na minha vida, a presença do Espírito Santo não pode faltar na minha e na tua vida. Eu cheguei à conclusão: seja gentil, seja crente, ou seja quem for, dependa do Espírito Santo. Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Olha para o teu irmão, você é pelo Espírito. É pelo Espírito Santo, fala. Pelo Espírito. Fala para ele: você entendeu a importância da botija de azeite para os israelitas? E você entende a importância do Espírito Santo na sua e na minha vida? Nesse momento que nós estamos entendendo que o próprio Jesus Cristo, ele se colocou nas mãos e nas asas do Espírito Santo. Quando eu estou te falando, o Espírito Santo vai colocar asas em você e você vai voar. Você entrou aqui carregado de cansaço e tristeza e opróbrio, e quando você sai daqui livre, quando você sai daqui sentindo, e você se sente leve, quando você chega agora ninguém na tua casa, você passa um dia com desejo de adorar, de louvar, de ler a Bíblia. É isso, é a atuação do Espírito Santo, é o resultado de tudo de ontem. Sabe quando você vai para a tua casa com desejo de perdoar aquela pessoa, de amar aquela pessoa que te pisou? É o poder do Espírito. Sem o Espírito não pode acontecer nada, 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 nada. Sem o Espírito não pode acontecer nada. Você pode levantar a mão e glorificar o nome do Senhor?
Israel. Esse Deus está aí. Pode ouvir, pode ouvir, capeta. Aqui tem um povo abençoado. Cadê a oração? Cadê o cântico da igreja? Entra agora nesta nuvem, não desça mais deste meu Deus, e tua vida com certeza irá mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de fogo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falha. Espada o inimigo, quando ele ordena, até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar. Se vai aí onde tu está, ele vai. Hoje a tua vida vai. Deixa Deus te tomar. Deixa Deus te guiar. Hoje a tua vida ele vai mudar. Deixa. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de socorro, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, e o inferno treme quando ele vai. Esmaga o inimigo, derruba a muralha, quando ele ordena, até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Levanta o profeta. Cadê profeta? Agora vamos estar levando o segundo hino. Eu preciso adorar o segundo hino. Aqui é festa pentecostal, é festa. É festa que é vitória. Meu Deus, é forte, Ele agora a cabeça. Volta o primeiro, continua dando glória, irmão. Continua dando glória. Aleluia, continua dando glória a Deus. Se você olhar para o teu irmão do teu lado, você a providência já chegou. Fala aí, a providência já chegou. Fala, a providência já chegou. Fala, a providência já chegou. Você vai vir para lá agora e agradecer. A providência já chegou. Deus manda dizer para as três. meu Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Deus. Eita glória! Deus está levantando o profeta. Tem lágrimas aqui. Eu vejo o Espírito Santo. É a obra dele. Não olhe para mim. É ele. Já vamos adorar. Sabe por que Deus manda adorar, irmão? Esse aí mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Pode adorar, irmão. Pode adorar. Vai ser competente. Você veio aqui hoje. Você veio cansado, mas vai sair daqui voando na asa do Espírito Santo.
agora a cabeça. Não fique triste. Pode adorar, tem liberdade para adorar de hoje. Porque para teu sepasse, até disse, Deus me esqueceu, mas Ele não esquece o Senhor. Pois Ele está contigo aí. Deus já mudou teu cativeiro. Já está mudado, irmão. Repreendeu o devorador. Ergue agora a tua cabeça. Vem tomar posse da vitória. A tua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta. E se chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e agora. Prepare que você é um vencedor. Esta é a vitória de